Existe alguma possibilidade de o Palmeiras aumentar a capacidade do Allianz Parque? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse assunto e repercute também entrevista de Leila Pereira falando sobre reforços para o Verdão. Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, também contou sobre chegadas de reforços no rubro-negro. Te atualizo sobre o São Paulo com o zagueiro, que se destacou no Paulistão oferecido. Falo também sobre o Corinthians, que tem um problemaço para ser resolvido na CNRD. Para completar, Jorge Jesus escancarando sua vontade de treinar a seleção brasileira, as últimas do mercado, bastidores, Botafogo no mercado, enfim, tem muita informação legal. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nessa segunda-feira ainda dá para você se dar bem na 1xBet. Tem campeonato carioca com Botafogo e Portuguesa. A vitória do Botafogo paga 1,37, o empate paga 4,34 e a vitória da Lusa pagando R$ 8,90. Você já pode começar a pensar também na aposta que vai fazer para Flamengo e Fluminense. Final do Campeonato Carioca, partida de ida em 1º de abril. Vitória do Fla paga 2,38, empate a 3,10. Vitória do Fluminense a 2,75. Para participar no 1xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro agora mesmo e saia apostando. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Roberto Firmino. Ainda tem gente dizendo que ele pode pintar no Corinthians. O atacante do Liverpool, que está de saída da Inglaterra, tem contrato só até 30 de junho, tem as seguintes equipes interessadas: Barcelona, Nápoles, Juventus, Atlético de Madrid, Milan e Inter de Milão. Alguém aí acha que ele vai preferir qualquer clube brasileiro em relação a esses times que eu citei? Bora falar sobre o Guarani, que promete para as próximas horas uma resposta definitiva para as vendas de Jamerson para o Curitiba e de Richard Rios para o Palmeiras. Contei para vocês que está tudo engatilhado. O Conselho de Administração se reúne agora à tarde para oficializar as transferências. Quero contar ainda que o William Bigode terá a maior parte dos seus salários, de R$520 mil por mês, pagas pelo Fluminense. O jogador estará emprestado ao Atlético Paranaense até o fim da temporada. O Furacão paga 250 mil, o restante fica sob responsabilidade do Flu. Para completar, Alexandre Pato não planeja se aposentar. Ele, inclusive, está bem perto de voltar a jogar em mais 2 ou 3 semanas, mas iniciou um curso de gestão esportiva, já pensando no pós-carreira. Quero contar ainda que Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani durante o Paulista, vai jogar a Série B pelo Vitória. Ele é aguardado em Salvador até quinta-feira. E a saideira do Giro de Notícias, a Máfia Azul, principal organizada do Cruzeiro, prepara para sexta-feira, às 16 horas, um protesto contra a Minas Arena e também contra o governo. O assunto, obviamente, o estádio do Mineirão. Bora falar sobre o Botafogo, mais novo interessado na contratação de Morras. Esse é um jogador paraguaio que tem 27 anos de idade, joga no Racing da Argentina e já foi especulado no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Contei para vocês que os dirigentes de Galo e Verdão negam o interesse. Como o Rojas tem contrato só até junho, é natural que o nome dele tenha sido bastante especulado. E dessa vez, quem garante o interesse do Botafogo é um empresário, Francisco Ferreira, afirmou em uma rádio no Paraguai o seguinte, abre aspas: o Botafogo está interessado no Matias Rojas e reapresentou uma proposta a seu representante, que é o Agustin Pellentieri. O clube ofereceu 3 anos de contrato e um salário muito bom. Ninguém no Botafogo ainda confirma essa informação em um. Estou atrás, quem sabe durante o programa do Nicola dessa segunda-feira a gente atualiza e traz mais detalhes. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre Jorge Jesus, que se declarou para a seleção brasileira. A especulação durante o fim de semana surgiu pelo jornal Record de Portugal, que afirmou que o Júlio César foi a Lisboa para tentar um acordo com o JJ. O Júlio César já desmentiu, disse que não tem nenhuma ligação com a CBF e nem está trabalhando de intermediário. De qualquer forma, o site, ou melhor, a emissora Sport TV de Portugal conversou com o JJ nas últimas horas e o Jorge Jesus disse o seguinte, abre aspas: há algum treinador no mundo que não gostaria de treinar o Brasil? Ninguém falou comigo e meu contrato acaba em maio. Depois, vamos ver o que acontecerá. Só toma atitudes quando acabar a temporada. Não é bem assim. Ele deixou o Flamengo para trabalhar no Benfica no meio da temporada. Mas completando a frase do JJ, e eu não tomo decisões rápidas, verei se fico na Turquia ou não. A grande verdade é que o JJ está aproveitando todo esse barulho,
via imprensa para demonstrar toda a intenção de trabalhar na seleção brasileira. Detalhe importante, Jorge Jesus nunca esteve numa seleção qualquer, sempre trabalhou em clubes. Me disse o seguinte, abre aspas, se estou disponível para assumir uma seleção, poucas, mas pode ser uma hipótese, só aceitaria seleções que pudessem brigar por títulos. Você gostaria do Jorge Jesus na seleção brasileira? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Surgiu nos últimos dias nas redes sociais ligadas a torcedores do Palmeiras a informação de que o Verdão, através da presidente Leila Pereira, trabalha nos bastidores para aumentar a capacidade do Allianz Parque. Hoje o Allianz conta com 43.713 cadeiras. PM só libera pouco mais de 41 mil pessoas, recorde de público é de 41.361 torcedores no jogo entre Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil do ano passado. A estimativa, de acordo com esses boatos, é de que com a utilização de um espaço pouco aproveitado atrás de um dos gols, do Gol Norte, a capacidade do Allianz Parque passasse a 53 mil pessoas. Você já deve ter percebido na configuração do Allianz Parque que o setor das organizadas não é totalmente preenchido, ocupado. E haveria essa possibilidade, de acordo com esses boatos, de uma ampliação em 10 mil lugares. Fui checar essa história com uma pessoa da minha confiança do Palmeiras e a resposta foi: nunca discutiu-se qualquer possibilidade nesse sentido. Não é verdade, pode descartar, fecha aspas. Então você, torcedor do Palmeiras, que já se animou com a possibilidade de o clube faturar mais com sócio-torcedor, com bilheteria e afins, por conta do aumento da capacidade do estádio, isso não acontecerá. Para fechar sobre o Verdão, contar para você que a Leila Pereira, no Paraguai, por conta do sorteio da Libertadores marcado para essa noite, admitiu que reforços estão perto. Ela disse o seguinte, abre aspas, tem coisas bem encaminhadas, é aquele negócio. O que eu falo agora, daqui a 10 minutos pode desencaminhar, mas em breve pode ter algo novo, fecha aspas. Os reforços especulados, negociando bem próximos de um acordo, são Richard Rios, já está contratado, falta só a liberação do Conselho de Administração do Guarani, além do Arthur. O Palmeiras ainda não chegou nos 10 milhões de euros que o Red Bull Bragantino pede, mas está convencido de que o time de Bragança vai acabar aceitando o negócio por uma situação inferior a esses 10 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o zagueiro Bernardo. Atleta que disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano, foi um dos bons nomes da posição. O tricolor busca um zagueiro por conta da contusão do Ferrarese, que só deve voltar a atuar no fim dessa temporada. O nome do Bernardo, 24 anos de idade, dupla nacionalidade, ele é brasileiro e também jogaria por Luxemburgo, país europeu. Ele foi oferecido ao São Paulo. Atleta que na Série B do ano passado foi titular em 34 dos 38 jogos, 3 gols marcados, mais 13 jogos na atual temporada. Deixou uma boa impressão, zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Só que diante das cifras pedidas pelo Ituano e da escassez de atletas na posição, o São Paulo decidiu por não levar adiante a negociação com o Ituano. Há uma interpretação dentro do São Paulo de que existem outras alternativas, não tenho a mínima ideia de quais seriam, tá? Mas o São Paulo está confiante de que pode encontrar um outro zagueiro até o dia 4 de abril, que é quando fecha a janela de transferências, não nessa terça-feira, na próxima terça-feira. Já havia contado para vocês que o nome de Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, que está emprestado ao Fenerbahçe, mas tem de ser comprado pelo time turco, esse está descartado. O empresário dele me assegurou que o Gustavo permanecerá no futebol turco, sob um custo bastante grande, não só de salário, mas também de direitos econômicos. Bora falar sobre o Corinthians, que anda com fama de mal pagador e pode ser condenado a uma punição pesada na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Quem cobra dinheiro do Timão é o Desportivo Brasil, clube do interior de São Paulo, por 3 negócios diferentes. Primeiro, o Timão não pagou o empréstimo de Renan Chaves em 2018. Depois, o Corinthians vendeu o zagueiro João Pedro, em definitivo, também não recebeu. Na sequência, emprestou o Arthur Souza, que é um dos destaques do time sub-20 do Corinthians. O Corinthians não pagou pelo empréstimo, também não havia pagado pela compra. O Desportivo levou o caso à justiça e o Corinthians acabou pagando a compra, mas ainda não pagou o empréstimo. A soma das 3 operações ainda inadimplentes gira na casa dos R$300 mil. Red Bull, cansado da demora para receber, levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é um órgão nacional para tratar sobre divergências entre clubes. E as punições previstas para o Corinthians, para o caso de não pagamento, são
e vão desde a proibição de registro de novos atletas até suspensão ou cancelamento do certificado de clube formador, além da desfiliação ou desvinculação do clube. É natural que nada disso ocorra, especialmente porque a dívida é baixa, de R$300 mil. Mas se um clube da grandeza do Corinthians, cuja receita anual é de R$800 milhões, está devendo 300 mil e não paga, é sinal de que as coisas não são tão bem administradas assim. E a consequência é que, diante do surgimento de bons jogadores no Desportivo Brasil, você pode ter certeza que o clube de Porto Feliz não vai ter vontade nenhuma de negociar com o Timão, exatamente por conta dessa situação. Bora falar sobre o Flamengo, repercutindo a entrevista que Marcos Braz concedeu no Paraguai às vésperas do sorteio da Libertadores da América. O vice-presidente de futebol do Fla foi perguntado sobre reforços e começou destacando que Ayrton Lucas, Gerson e Rossi, o Ayrton Lucas e o Gerson comprados, Rossi que chega na metade do ano, já são bons reforços. Marcos Braz ainda lembrou que o Rossi pode chegar antes mesmo de julho, que seria a data prevista para a sua aquisição em definitivo. Depois, ele admitiu negociações com o Uribe. Hoje, a grande prioridade do Flamengo é encontrar um primeiro volante para jogar no lugar do João Gomes, que foi negociado com o Wolverhampton. A frase do Braz é a seguinte, abre aspas, o Uribe interessa, deixamos isso claro, mas é uma operação muito complexa porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu, tem excelente desempenho e está num clube da Europa que talvez queira que ele continue. Porto, inclusive, já fez uma proposta oficial para a permanência do Uribe, a oferta do Flamengo é maior. R$1 milhão por mês de salário, R$16 milhões de luvas, diluídos em 3 anos de contrato. Resta saber se o Uribe vai conseguir convencer a esposa a voltar para a América do Sul, mais especificamente no Brasil, e ela tem a intenção de permanecer na Europa. Para completar, o Marcos Braz ainda falou sobre laterais, se o Flamengo pode contratar laterais, a frase foi a seguinte, abre aspas, o Flamengo já tem seus laterais, em 30 a 40 dias o Mateuzinho vai voltar. E a gente analisa o mercado se tiver oportunidade, mas o que buscamos é um cabeça de área. Fecha aspas. Você concorda com o Marcos Braz? O Flamengo precisa de mais reforços? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda. A gente volta mais tarde com a tradicional live. Abraço, tchau!